Olá pessoal, eu me chamo Crisanto e sou professor de Geografia do Pré-Vestibular Solidário da UFCG. Hoje eu vou estar gravando uma aula para vocês sobre as categorias geográficas. E são 5: lugar, paisagem, região, território e espaço. Bom, essas categorias geográficas elas existem para a gente compreender o mundo. E além disso, no final do vídeo eu vou dar a vocês uma dica bem bacana para vocês se prepararem ainda mais para o Enem, porque além de conteúdo a gente precisa também aprender como fazer a prova. Então assim, se você gostar desse vídeo, por favor, dá um curtir. Se precisar comentar alguma coisa, pode usar os comentários. E também você pode se inscrever no canal, porque a gente vai lançar mais vídeos posteriores. Bom, e a primeira categoria que eu vou começar explicando a vocês, que basicamente vai ser uma revisão, porque eu acredito que vocês já aprenderam algo sobre. E tem outra coisa também, os conceitos geográficos, esses 5 são predispostos, vocês já ouviram falar mesmo que não tenham se apropriado tanto. Então o lugar, ele é uma das categorias geográficas e pressupõe a ideia de vivência, identificação e é subjetivo de cada sujeito. Ou seja, o meu lugar é diferente do seu, pois a gente viveu e vive em ambientes diferentes. Só que você tem as suas próprias subjetividades e como você se relaciona nesse meio. Onde você vive é o seu lugar no mundo, pois nesse espaço é onde sua vida se passa, todas as amizades, onde você estuda ou trabalha, suas relações familiares e amorosas. Então, essas relações acontecem em um espaço, e esse espaço é seu porque é o seu lugar, e só você vive na sua perspectiva. Então, o lugar é um conceito que a geografia compreende como a ligação entre o sujeito e o espaço vivido, pela qual existe um sentimento de pertencimento. Ou seja, alguma vez alguém já te perguntou de onde você é? Então você responde basicamente onde nasceu, onde atualmente mora. Acompanhe a leitura comigo. A ideia de lugar passou a associar-se à corrente filosófica da fenomenologia, que basicamente trata dos fatos como únicos, partindo da compreensão do ser sobre a realidade e não da realidade em si, esta tida como inatingível. Por isso, o lugar ganhou a ideia de significação e, mais do que isso, de afeto e percepção. Então, o que você percebe ao seu redor, as sensações e as pessoas que você se relaciona estão no seu lugar. Assim, isso, de acordo com a geografia, é um lugar e apresenta-se como um fenômeno concernente à dinâmica do espaço geográfico. Ou seja, o seu lugar não está fora do espaço geográfico, ele está dentro. Então vamos para a próxima categoria, que é a paisagem. A paisagem é, pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir dos nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. Então, apesar de inicialmente a paisagem nos apresentar um campo de visão maior, não é apenas pela visão que a gente percebe a paisagem, pois ela é dinâmica, o cheiro, todos os outros sentidos nós usamos para perceber esse dinamismo e conseguir compreender o espaço que ela está nos mostrando. Então, a análise da paisagem permite-nos compreender as diferentes dinâmicas do funcionamento das sociedades, pois ela revela ou omite informações de forma a denunciar as características econômicas, políticas e culturais, que estruturam o processo de formação e organização do espaço social. Isso vai ficar bem mais claro nos próximos slides. Bom,
a paisagem não é estática, nem precisa de uma estética bonita. Ou seja, ela está em constante dinamismo e, do contrário do que possa se imaginar, ela nem sempre vai ser uma paisagem bela ou vai agradar aquele que está vendo. Ela está em constante transformação, seja pelos meios naturais ou culturais. O presente e o passado são duas coisas que coexistem na paisagem, como monumentos do passado conservados e novos em construção ou em uso. Então, vamos pensar no exemplo da sua cidade. Você consegue perceber casas muito grandes e bonitas e casas muito pequenas e assim que deixam a visão de que aquela família que mora ali não tem tantas condições. Bom, na sua cidade existem bairros para pessoas com mais condições financeiras e existem favelas. Então, assim, se a resposta for positiva, que eu acredito que vai ser, ela é perceptível pela visão e mostra o que? A desigualdade social. Então a paisagem é isso, você conseguir identificar diferenças sociais além de outras. Mas também mostra as transformações do meio em que vivemos, como canais, pontes, rodovias, grandes edificações, dentre outras. Então a paisagem é tudo que a gente percebe, tudo que a gente vê, tudo que a gente também reflete sobre o que está se apresentando. Então, preste bem atenção nessa imagem. Você consegue perceber que tem uma divisão clara de uma favela e de um bairro nobre. Ou seja, essa divisão se chama segregação socioespacial, porque de um lado se tem uma qualidade de vida excepcional e de outro uma qualidade de vida péssima, onde as dignidades não são respeitadas, onde não tem uma cobertura, nenhuma infraestrutura, nenhuma guarnição pelo próprio poder público. Essa outra imagem mostra a mesma coisa, só que em outra perspectiva, mas basicamente a segregação socioespacial transforma os espaços como mais caros e mais baratos. O custo de vida de um residencial como esse que a gente está vendo é altíssimo. Já uma pessoa que vai morar numa favela é porque não tem outras condições, né? Então, outra questão da paisagem é que ela também é moldada pelo clima, né? Então essa é uma característica também, preste bem atenção nessa imagem, que é uma característica do semiárido. No tempos chuvosos fica tudo bem verde e nos tempos onde há estiagem tudo fica bem cinza. E é isso que significa caatinga, tudo cinza na linguagem dos indígenas que aqui viviam, né? Então, o próximo conceito, eu quero que vocês entendam um pouco sobre a região. Só que, para entender a região, eu gostaria de começar enfatizando o que é uma regionalização, e aí vai ser bem mais fácil você compreender o que é uma região. Então, o que é ou para que serve essa regionalização? Enfim, significa organizar os espaços geográficos em regiões constituídas por lugares de características semelhantes, sejam naturais, culturais ou de acordo com outro critério. Ou seja, vai se reunir vários lugares e vai perceber, de acordo com quem está regionalizando, as características próprias daquele lugar. Então, por que regionalizar? Para planejar melhor as ações. Imagina os tempos atuais. O Brasil está em um patamar tão grande que poderia ser até um continente. Então, as medidas que estão sendo tomadas hoje, quando você percebe pelo jornal, não são iguais em São Paulo nem no Amazonas, porque são de diferentes pontos do país onde se necessita tomar diferentes ações. Então, para que haja esse desenvolvimento ou esse combate em qualquer instância, precisa-se dividir o território em regiões e também analisá-las
cada uma por si. Então, desenvolver melhor os projetos. Os projetos que eu quero deixar claro são os de ligação. O que é que liga o Nordeste ao Sul, o Norte ao Centro? São as rodovias, então você tem que planejar tudo isso. Só que essa geografia, a região, ela é mais assim para o estado e não para as pessoas propriamente ditas. Então, colher dados estatísticos e realizar estudo com outras finalidades, ou seja, o IBGE ela é o Instituto de Pesquisa do Brasil, onde se tem todos os dados, fazem os censos populares, e a gente vê como assim uma política ligada à região é muito importante nesses tempos, né? Porque não pode se tomar decisões para um país todo de uma vez só, tem que se analisar cada ponto e o que é que necessita esse ponto. Então aqui eu quero mostrar a cidade onde eu nasci, né, Campina Grande. Esse é o mapa. Então a regionalização de Campina Grande nesse mapa se dá em 4 regiões, né? Zona Oeste, Zona Norte, Zona Leste e Zona Sul. Dentre elas são diversas características e todas as cidades possuem isso. Características onde tem bairros mais pobres e mais ricos, a parte central de uma cidade. Então, pode perceber que também, bem ao centro, é o centro da cidade, né? Enfim. Aqui é o estado da Paraíba, dividido nas 4 regiões principais. Existem diversas divisões regionais da Paraíba, mas essa é a mais comum e é para servir mais de exemplo, como ela é dividida. Então presta bem atenção na forma que ela começa, né? Do leste para o oeste, do litoral para dentro do continente. Então são divididas em 4 regiões, onde tem diversas características que se assemelham entre elas e diversas características que se distanciam. Então é por isso que são formadas 4. E de acordo com outros critérios, podem ser divididas ainda mais. Como eu já mencionei, a do Brasil são divididos em 5 regiões. Então você percebe que é tão grande que é necessário dividir o país em regiões para que a gente compreenda até a dimensão disso tudo. E também tem regionalização do mundo, segundo o critério histórico-cultural, que pega os continentes e divide: continente americano, africano, europeu, asiático, Oceania e Antártida. E por último, temos as zonas climáticas do globo terrestre, que essas são divididas de acordo com o clima, né? Onde na zona central, né, a gente tem o Equador, e acima e abaixo os trópicos e as zonas polares, de acordo com a posição que o Sol bate na Terra. Ou seja, no Equador é mais quente porque o Sol está direcionado, né, a Terra pega o centro da Terra. E o território? Bom, o território é uma porção delimitada do espaço geográfico, apropriada por um sujeito. O território necessita que exista fronteira ou limite. O que é que eu quero dizer com isso? Que o território ele não é uma área sem delimitação, isso é impossível. E tem que ter alguma espécie de entidade que seja dona, entre aspas, dessa porção de terras. Existem territórios de grande escala, como os territórios nacionais, como também existem em menor escala, territórios indígenas, quilombolas, ou seja, são apropriadas por essas comunidades ou até mesmo um território nacional, que é elaborado, né, de acordo com a política. É comumente associado à ideia de que necessita um espaço delimitado e um sujeito que apropriou. Só retomando o que a gente já acabou de dizer. Território e territorialidades, segundo Rafestan, o espaço precede o território. Ou seja, o espaço existe antes do território, porque para existir o território é necessário que tenha havido um espaço anterior para ser apropriado. Imagine há 3.000 anos atrás, o Brasil não existia essa divisão
territorial que hoje existe, ou seja, o território é depois, o espaço é anterior. Entende-se que a partir de uma relação de poder, o espaço foi apropriado. Então, a análise do território se dá a partir das conexões em rede que interligam pessoas e o meio, como a rede de eletricidade, rede de esgoto e saneamento, transportes e suas modalidades. As territorialidades são ações expressas em determinados locais por determinados grupos sociais ou organizações, como o exemplo que a gente já acabou de mencionar, quilombolas. Eles têm suas próprias dinâmicas territoriais. E aqui a gente tem o mapa político do Brasil, né, dividido por seus estados e suas cidades principais. E é para mostrar assim, como, se você conseguir olhar detalhadamente, como tudo está interligado. Nessas linhas vermelhas mais claras, são todas as rodovias que existem para interligar todo o território. E o espaço, por fim, quando analisado pela geografia, é indissociável do tempo. Uma coisa que eu quero deixar clara é que assim, o espaço, no termo próprio, é diferente do espaço geográfico, e eu vou explicar o porquê. Porque o espaço é mais amplo, é filosófico até. Então o espaço na geografia são onde as coisas ocorrem e o tempo quando ocorre. Então o homem, sendo um ser espacial, desenvolveu habilidades técnicas de manipular o meio natural e, além disso, ocupar praticamente todo o espaço geográfico que tem na Terra. Então, o espaço geográfico seria toda a superfície terrestre, sendo assim o principal objeto de estudo da geografia. Só que esse termo é tão amplo porque estudar toda a crosta terrestre é uma dimensão enorme. Então, para isso que existem os conceitos geográficos, para isso que existe toda essa dimensão de lugar, de região, paisagem, território e espaço para entender toda essa superfície. Então, todas as dinâmicas naturais e antrópicas, que são as dos homens, são estudadas pela geografia. E para Milton Santos, o espaço geográfico é entendido primordialmente como objetos e ações. Para entender o espaço, analisa-se os objetos e as ações. Os objetos seriam o produto de uma elaboração social. Isso está complicado? Vai descomplicar. O exemplo: uma cidade, uma barragem, uma estrada de rodagem, um porto, uma instituição de ensino, são todos produtos de uma elaboração social. Vem comigo e analise esse quadro abaixo. Vamos pensar numa escola, a sua, por exemplo. Ela está lá, é um objeto e está parada no espaço, né? Só que na escola tem alunos, tem professores, tem os outros funcionários que fazem ela funcionar, e tem os pais de vocês também que estão ligados indiretamente e diretamente também à escola. A escola está ligada ao Ministério da Educação, que por sua vez está ligado ao território nacional, porque tem uma política. Tudo que você estuda na escola tem uma política por trás. Então, isso é o espaço. Todas essas ligações que ocorrem entre pessoas, entre instituições, entre objetos e ações. É isso que Milton Santos quer dizer pra gente. Então, eu gostaria de agradecer se você chegou até aqui. Muito obrigado, E assim, se você gostou desse vídeo, por favor, curta. Considere se inscrever no canal, porque vai haver aulas para você. E é isso. E mais uma coisa, eu prometi que ia dar uma super dica a você. Embaixo dos comentários eu vou deixar um link para vocês treinarem, fazer o Enem através de simulado. Ou seja, mas qual é a minha dica além dessa? É que você convide seu irmão, seu colega, seu amigo para vocês fazerem juntos. Tipo uma disputa, vamos ver quem tira mais pontos. Aí você faz, ele faz, e aí vocês discutem. Nossa, você tirou mais, e aí? Aí você estuda,
faz de novo e tenta superar ele, porque dessa forma vai ser mais fácil, mais fluido. Essa é a minha dica. Você pode fazer sozinho também. E outra, por que eu estou recomendando você a fazer o simulado? Porque assim, não dá para eu dizer a você, olha só, vai aprender a andar de bicicleta. Aí eu te entrego o livro. Então você vai ler aquele livro e você vai aprender a andar de bicicleta. Não funciona assim. Então assim, para você fazer uma prova do Enem, além de dominar os conteúdos que são postos na sala, você tem que aprender a fazer a prova. Então para isso você precisa andar de bicicleta. Não, você precisa fazer o simulado, né? Para conseguir quando chegar na hora você ter uma ideia de como funcionam as questões, como você vai se apropriar. Então assim, minha maior dica é essa: vá fazer simulado e assim, se empenhe, estude e muita boa sorte e muito sucesso para você.